Que a graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo esteja com todos. Vou ler com a ajuda de Deus e que do Espírito Santo um salmo muito conhecido, salmo de número 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Um salmo muito conhecido, muito popular. Algumas pessoas até decoraram este salmo, né? Tão conhecido, popular. Muitas vezes você anda assim na rua, você encontra em anúncio lá no folder, né? As pessoas colocam esse salmo, Salmo 91, num produto. Às vezes a pessoa escreve, você vai numa lanchonete, de repente tá lá escrito, eu já vi. Chega na lanchonete, no menu tá escrito: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Muitas vezes você anda assim, você vê escrito assim nas paredes, anúncio, né? Escrito: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente vê isso aí, é uma coisa muito popular. Todo mundo fala: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Muitas vezes nós lemos esse salmo, decoramos esse salmo, mas não paramos para meditar nesse salmo. Não paramos para analisar esse salmo. Fazer uma reflexão. Fazer uma análise desse salmo. Refletir sobre o que Deus quer falar com nós através desse salmo. Que o salmista Davi, inspirado por Deus, quer falar comigo, com você, através desse salmo. Deixa eu registrar aqui. Primeira coisa, é um salmo onde o salmista faz uma declaração. Davi faz uma declaração. E o salmista Davi declara: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu não sei em que fase da vida Davi escreveu este salmo. Se foi antes dele ser rei ou depois de ser rei, não sei. Antes dele ser ungido a rei, depois dele ser ungido a rei, antes dele assumir o reinado ou não. Eu acho que foi depois, mas eu não sei em que tempo ele escreveu este salmo. Mas eu sei de uma coisa, que ele declara que o Senhor é o pastor dele. E o Senhor, sendo o pastor dele, nada faltará. Por que nada faltará? Porque Deus cuida de nós. Deus zela pelos seus. Ele vela pelos seus. Quando Deus é o teu pastor, quando o Senhor Jesus Cristo é o teu pastor, nada vai te faltar. Ele entra com provisão em todas as áreas da sua vida. Mas para isso ele tem que ser o pastor da sua vida. E pastor em todas as áreas da sua vida.
Muitas vezes nós não alcançamos a bênção porque existe alguma coisinha, uma coisa minúscula que seja, minúscula, até menor que a semente de um grão de mostarda, que não é pastoreada por Jesus Cristo. Nós somos pastores daquela coisinha na nossa vida. De repente, uma área da nossa vida, Jesus ainda não é o pastor, não, daquela área. É você mesmo que é o pastor. Uma área da minha vida, de repente pode existir uma área da minha vida em que Jesus Cristo ainda não seja o pastor, e sim eu o pastor. E quando eu sou um pastor, a tendência é fracasso. A tendência é um fracasso. Mas quando Jesus Cristo é o pastor, a tendência é vitória. Quando você é o pastor, a tendência é um fracasso. Mas quando Jesus Cristo se torna o pastor, a tendência é a vitória. Quem é o pastor da sua vida? É Jesus Cristo? Ou é você mesmo? Muitas vezes nós quebramos a cara porque queremos fazer as coisas conforme o nosso jeito, a nossa maneira, o nosso bel prazer. Isso aqui eu não concordo, isso eu não concordo, não acho certo, não vou fazer. Vou fazer do meu jeito. Isso é um problema. Porque quando você quer fazer algo do seu jeito, Jesus Cristo não é o pastor, aí vai ser do seu jeito. Aí tende a falhar, tendência a falhar, não dá certo. É quebrar. Então as coisas não devem ser do nosso jeito, mas sim conforme a orientação de Jesus para nossas vidas, conforme a orientação de Deus. E quando nós declaramos que o Senhor é o nosso pastor, então em tudo que nós devemos fazer é pedir orientação a Deus. Tudo que Davi fazia, ele pediu orientação a Deus. E a maioria das vezes que ele não pediu orientação de Deus, ele se deu mal, quebrou a cara. Na época de Davi, os reis tinham o costume de ir na guerra. E ele não foi. Ele não consultou a Deus se era para ele ir na guerra, ele não foi. Ele estava lá no palácio dele descansando, bem gostoso, e viu. E viu acidentalmente, não sei se a mulher fez de propósito ou não, né? Mas lá do palácio ele viu uma mulher tomando banho, se banhando. A mulher era linda. Ele tinha as mulheres que ele queria. Ele falou: quem que é essa mulher? Betseba, esposa de Urias. Urias estava na guerra. E tu não conhece a história. Mandou chamar. Deitou com ela se engravidou. Trouxe Urias da guerra. Fez de tudo para que Urias deitasse com a mulher, para que todos os fatos Urias fosse o pai da criança. Urias não quis se deitar. Aí ele escreveu uma carta. Entrega essa carta para Joabe. E era a carta de sentença de morte para Urias. Ele pagou um preço caro. Ou seja, ele fez algo ali sem orientação de Deus que gerou um pecado. Gerou um pecado. E um pecado puxou o outro. Se ele tivesse na guerra, não teria acontecido isso. Mas fora isso e alguns episódios,
A maioria das vezes, Davi consultava a Deus. Antes de entrar numa guerra, Davi consultava. Deus falou, pode ir que eu vou te dar vitória. Deus usava o profeta e falava, pode ir que eu vou te dar vitória. Muitas vezes Deus até dava estratégia. Ó, faz assim, assim, assado. E o exército de Davi fazia aquilo. E tinha êxito. Porque Davi, ele reconheceu que acima dele tinha um Deus. E o Deus que colocou ele como rei. Então ele se sujeitava às ordens de Deus. Eu e você devemos nos sujeitar às ordens de Deus, à palavra de Deus. O Senhor é teu pastor, nada te faltará. Ele te faz deitar em verdes pastos, guia mansamente as águas tranquilas, refrigera a tua alma. Ainda que você anda pelo vale da sombra da morte, você não teme mal algum, porque Deus está contigo. A vara e o cajado de Deus te consola. Então, ele te dá paz, te dá refrigério, te dá alívio. Porque servir a Deus não é fácil. Servir a Cristo não é fácil. Vem lutas, vem provas, vem tribulações. E muita, já tem, antes de servir já tem. E muitas vezes a pessoa, agora eu vou servir a Deus, vou servir a Jesus Cristo. Que vai acabar. Ah! Se alguém te falou isso, ó, vem para Jesus, que a sua luta, a sua prova, a sua tribulação vai acabar. Sinto muito em lhe informar. Sinto muito. Mas essa pessoa te enganou. Mentiu para você. Te enganou. E aí que aumenta as provas. Aí que aumenta as lutas. Mas tem uma vantagem. Nessa luta, Jesus está contigo e vai te dar vitória. Vem a luta. Mas ele te dá vitória. Te dá paz. Te dá refrigério. Te dá alívio. É. Ele é o teu pastor. Ele, diante da luta, ele vai lá e te consola. Te dá paz, te dá vitória, te dá alívio, te dá refrigério. Te dá descanso. Descansa um pouco. É. Vem a luta, Jesus fala, descansa um pouco, que agora eu vou pelejar por você. Vai lá, toma uma água. Vai no banheiro. Toma um cafezinho. Toma um refrigerante. Come um salgado. Vai lá, lava o rosto. Então, descansa um pouco. Depois você vem. Depois você vem pra luta. É. Ele te dá um fôlego para você respirar. Te renova tuas forças, restaura suas energias. Através da palavra de Deus, tanta vez a gente entra na igreja triste, abatido, oprimido, e sai dali renovado, transformado, disposto a lutar de novo, com energia, com ânimo, vigor. E é Deus que nos faz isso. É o nosso pastor que nos faz isso. Que nos alimenta, que nos dá paz, nos dá refrigério, que nos guia mansamente a águas tranquilas. Aí depois nós voltamos para a peleja. Aí cansamos e vai lá, nos dá paz, refrigério. Nos dá o descanso. É assim. Agora, quando nós somos o pastor de nossa vida, nós não temos descanso. Nós não temos tempo para descansar. Vem as lutas, vem as dificuldades, até menos. Às vezes até menos. Mas você não tem o tempo de refrigério, o tempo de descanso. E a luta vai te desgastando, desgastando. Você não tem o tempo de renovar suas energias,
de abastecer suas energias. Ande no carro e não abastece, para você ver. Ande e fica sem abastecer. Uma hora o combustível acaba e vai ficar no meio do caminho. Então as suas energias têm que ser renovadas. O carro, para ele andar, ele precisa ser abastecido. Tem que pôr o combustível para ele andar, para ele se locomover. Tem que ter energia. Sem aquela energia ele não anda, não sai do lugar. Da partida não pega. Porque é falta de combustível. E assim acontece quando nós somos pastores de nossas vidas. Talvez sendo até uma distância menos. Então você começa andando e não para abastecer. Uma hora o combustível vai acabar. Desgaste. Mas quando Jesus Cristo é seu pastor, você anda até mais. Ele vai lá e abastece. Ele vai lá e te abastece. Te renova as suas energias, te dá força, ânimo, vigor. Renova as suas forças. E você fica novo novamente. Você entra descansado para a batalha, para a peleja. Um dia, talvez você pode estar passando uma luta grande. Passando pelo vale da sombra e da morte. Se Jesus Cristo é teu pastor, Ele está contigo ali. Eu não sei a luta que você está passando, a dificuldade que você está enfrentando. Mas Jesus Cristo é teu pastor, Ele está contigo. Ele vai preparar as mesas diante dos seus adversários. Ele vai te abençoar. Ele vai te dar vitória. Ele vai te honrar. Ele vai ungir a tua cabeça. Deus vai derramar unção sobre a tua vida. Mas para isso, Jesus Cristo tem que ser o seu supremo pastor. Para que as provisões de Deus cheguem na tua casa. Esta é a palavra que Deus tem para ti hoje, nesta manhã. Toma posse. Reflita nessa mensagem. Em nome de Jesus, tenha um excelente dia debaixo das bênçãos de Deus. Em nome de Jesus, amém.